Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Eu sou o pastor Jefferson Araújo, este é o canal Bereanos. Hoje eu estou atendendo ao pedido de uma espectadora que pediu-me para falar sobre a lei e a graça. Se você também tem algum tema, alguma dúvida que você deseja que eu traga aqui, deixe aqui embaixo nos comentários. Caso seja novo por aqui, inscreva-se no canal, ative o sino das notificações, assim o YouTube irá te avisar de todo o conteúdo novo que eu postar por aqui. Ao final do vídeo, não esqueça de deixar o seu like, de compartilhar com mais alguém, porque isso ajuda o YouTube a entender que o assunto é relevante e vai indicar para mais pessoas e você apoiará o meu trabalho. Eu quero falar aqui sobre a diferença entre a lei e a graça. Nós precisamos observar, em primeiro lugar, aquilo que a Bíblia fala sobre a lei. A lei ela foi dada com alguns objetivos. Primeiro, conter o pecado. Antes da lei de Moisés já existia lei, uma lei que Paulo chama de lei natural impressa nos corações dos homens, Romanos 2, do verso 12 ao 16. Eu falei aqui muito sobre esta lei num vídeo que eu falo sobre a salvação àqueles que nunca ouviram o Evangelho. Eu vou deixar o card aqui, caso você não tenha assistido a este vídeo, você poder acompanhá-lo. Esta lei ela não foi suficiente para poder conter a proliferação do pecado. Por isso, Deus trouxe uma lei para poder frear o pecado, porque nesta lei havia punições gravíssimas, punições claríssimas para quem cometesse o pecado. Por exemplo, quando Deus deu a lei dizendo olho por olho, dente por dente, não era para que, quando eu for ofendido, eu vou ser violento para retribuir aquela violência que eu recebi. Porque se alguém fura o meu olho e eu furo o olho do outro, serão dois cegos, serão dois malignos, serão dois cometendo maldades. Mas o objetivo de Deus era que alguém, quando pensasse em cometer uma maldade contra o outro, ele entendesse que ele seria punido. Assim ele conteria o seu ímpeto e não cometeria o pecado. Por isso Paulo diz que a lei não foi dada para os justos, mas para os injustos, para os pecadores, para os perjuros, para os desobedientes, para os sodomitas, entre outros. Em segundo lugar, esta lei que veio para conter esse pecado é uma lei santa, boa, justa e espiritual. Romanos capítulo 7, Paulo fala sobre isso. Só que esta mesma lei, que tem todos estes adjetivos supracitados, por ela vem o conhecimento do pecado, porque Paulo diz, eu não conheceria o pecado se a lei não me dissesse não cobiçarás. Mas o pecado, para mostrar-se excessivamente maligno, aproveita-se que a lei nos traz o conhecimento dele, mostrando que é errado fazer tais coisas, que desagrada a Deus, que vai transgredir a lei de Deus, e nos mostra quão terrível é o pecado. Ele vem para mostrar-se excessivamente maligno e aproveita do nosso conhecimento do pecado pela lei e nos engana, nos mata e nos coloca debaixo do seu jugo. Logo, a lei ela é imperfeita e não pode aproximar o pecador de Deus. A lei ela não trazia uma solução para o pecado. Antes ela veio para punir o pecado, para conter o pecado, trazendo punições, e fazia com que o pecador fosse amaldiçoado, porque está escrito, maldito todo aquele que não cumprir as palavras escritas neste livro da lei. Por isso que Paulo, ele explica em Gálatas capítulo 4, que enquanto o herdeiro é menino, ele de nada difere do servo. Ele precisa ficar debaixo de curadores, de professores, de condutores, para conduzi-lo, para discipliná-lo. A palavra aio que aparece ali em Gálatas, desde o capítulo 3, do grego pedagogo, significa alguém que instruía, que disciplinava, amando do pai que disciplinava o menino, que instruía o menino para que ele crescesse, para que ele atingisse maturidade suficiente para poder usufruir, para poder colocar-se como herdeiro para tomar posse da herança e continuar com o nome, com a herança do seu pai, desse seguimento àquela família. E este curador, este aio, ele tinha autorização do pai para quando aquele menino errasse, ele punir, disciplinar aquele menino. Por isso Paulo disse que nós estávamos também debaixo da lei, e esta lei nos trazia maldições, porque nós cometíamos pecados, ela nos punia, ela nos corrigia e nos trazia maldições, mas Cristo vindo, nascido de mulher, sob a lei, nos resgatou de debaixo desta lei, para nos trazer, ou de debaixo da maldição da lei, para nos trazer a adoção de filhos. E quando Paulo disse em Romanos 10, verso 4, que o fim da lei é Cristo, ele não quis dizer que o fim da lei no sentido de término, Cristo veio para encerrar a lei, porque, olha o que eu venho dizendo aqui,
que a lei ela apontava o pecado, mas ela não trazia, ela não tinha solução, mas ela veio nos conduzindo até esta solução que é Cristo. Ou seja, a palavra telos ali, do grego, ela também tem um significado de objetivo, finalidade ou propósito. O propósito da lei era nos trazer a Cristo, mostrar que nós não conseguiríamos sermos justificados pelas nossas obras de lei, porque uma hora ou outra nós cometeríamos um pecado, quebraríamos uma lei, então nós não poderíamos ser justificados pela nossa própria justiça, estaríamos debaixo de maldição, precisando ser resgatados por alguém, e este alguém é Cristo. Se Paulo estivesse dizendo que a lei, o fim da lei, o término da lei é Cristo, isso estaria em contradição com as próprias palavras que ele disse anteriormente, no capítulo 3, verso 31 e 4,16 de Romanos, ele explicando que a nossa justificação não vem por obras da lei, mas pela fé, segundo a graça, e a fé não anula a lei, antes estabelece-a. Logo, nós precisamos entender que não está debaixo da lei, mas debaixo da graça, como ele disse em Romanos capítulo 6, verso 14, porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. Ele não estava querendo dizer que nós não temos obrigações de guardar a lei, que nós estamos vivendo sem lei. Ele também falou em 1 Coríntios capítulo 9, que ele se fez judeu no meio dos judeus, ele se fez tolo no meio dos tolos, sábio no meio dos sábios, sem lei para aqueles que estavam sem lei, com lei para aqueles que estavam debaixo da lei, embora ele também não vivesse sem lei, não estivesse sem lei, mas debaixo da lei de Cristo. Por isso que no versículo 15, do mesmo capítulo 6, ele diz, pois que pecaremos porque não estamos debaixo da lei, mas debaixo da graça? De modo nenhum. Ou seja, porque eu estou debaixo da graça, não me desobriga de guardar a lei. É interessante, é importante falar isso aqui, porque algumas pessoas colocam uma graça como se nós estivéssemos desobrigados de guardar a lei, dizendo, nós não podemos guardar os 10 mandamentos. Veja como é perniciosa esta afirmação, porque se eu entendo que eu não posso guardar os 10 mandamentos, eu não consigo, nenhum homem consegue guardar os 10 mandamentos, eu vou chegar e vou falar assim, olha, eu não consigo guardar os 10 mandamentos, logo, eu vou continuar cobiçando a mulher do próximo, eu vou continuar furtando, porque eu não consigo, é porque eu sou ser humano, a minha fraqueza humana não me permite guardar todos esses mandamentos. Então isso é muito nocivo, cuidado com essas afirmações, porque o fato de eu não conseguir ser justificado pelas obras da lei, pelas obras minhas, praticadas por mim, mas pela justiça de Cristo, não significa que eu não esteja debaixo de uma obrigação moral de guardar os preceitos de Deus, mas que uma hora ou outra eu vou cobiçar, eu vou, seja lá, mentir, eu vou quebrar algum desses mandamentos e eu vou precisar de me arrepender e de confessar esse meu pecado e de ser purificado pelo sangue de Cristo, de ser justificado por Cristo. Logo, de certa forma, eu não consegui cumprir ou eu não consegui todas as vezes guardar os mandamentos, tem o seu lado bom. Qual é o lado bom? Eu vou entender que não é pela minha justiça que eu sou salvo, mas pela justiça de Cristo. Mas isso não significa que ninguém consegue guardar os mandamentos. Ninguém consegue guardar os mandamentos sempre. Uma hora ou outra ele vai tropeçar. Mas se ninguém consegue guardar os mandamentos, então eu posso ficar tranquilo e não guardar o mandamento que diz para eu não cobiçar. Não, você precisa guardar todos, se esforçar para guardar todos. Mas uma hora ou outra você vai acabar pecando e necessitando de ser expiado o seu pecado, de ser perdoado, purificado por Cristo, como João escreveu na sua carta dizendo, filhinhos, eu vos escrevo para que não pequeis, ou seja, guarde os mandamentos. Mas se algum de vós pecar, porque fatalmente uma hora nós iremos falhar, e isso, como eu já disse, é bom para a gente entender que é de Cristo que nós dependemos, que é do sacrifício dele que nós dependemos, tendes junto ao Pai um advogado fiel, Jesus Cristo justo. Ele é a apropriação pelos vossos pecados, não somente dos vossos, mas do mundo inteiro. Eu quero que você perceba com isso, então, que Cristo nos veio nos tirar da desobrigação de guardar a lei, de guardar os mandamentos. Pois quando ele se encontra com um jovem rico, ele fala assim, bom mestre, que farei eu para herdar a vida eterna? Jesus falou assim, sabe os mandamentos, guarde os mandamentos. E Jesus foi citando ali alguns mandamentos, e aí o jovem falou assim, eu já cumpro todos eles desde a minha mocidade. Jesus disse para ele, falta-te uma coisa. Quando Jesus disse falta-te uma coisa, Jesus não quis dizer, está vendo aí, você não consegue jamais guardar os mandamentos. Jesus estava dizendo assim, falta-te uma coisa, você precisa fazer, você precisa cumprir isso. E ao mesmo tempo, Jesus dizendo que ele precisava ainda
ser aperfeiçoado, ainda faltava alguma coisa que ele precisava guardar, ainda tinha mandamentos que ele não cumpria, ou o principal de todos eles, que era o amor, ele também estava dizendo: você sempre vai cometer um erro, sempre você vai tropeçar em um mandamento e você vai precisar da minha graça, você vai precisar de mim. Você não pode entender que Jesus estava dizendo ali: você não consegue cumprir todos os mandamentos. Então, esta coisa que está te faltando não precisa se esforçar para você cumprir, de maneira nenhuma. Não podemos pensar desta forma. E algumas pessoas ainda usam o texto de Tiago, quando Tiago diz assim: se você guardar todos os mandamentos e descumprir um, você se torna transgressor da lei. Como dizendo: está vendo? A gente não consegue guardar todos os mandamentos. Por isso que a gente precisa de Cristo, porque a gente não consegue guardar todos. O que Tiago estava dizendo é que se você guarda, vamos citar aqui o decálogo, se você guarda 9 dos mandamentos e descumpre um, você é pecador, você transgressou da lei do mesmo jeito. Ele estava querendo dizer que você está obrigado a guardar todos os mandamentos da lei, e não o contrário. E não que você, por não conseguir guardar, você não consegue guardar nenhum dos mandamentos, porque isso daria uma ideia de que não se esforce para guardar os mandamentos, porque você jamais vai conseguir guardá-los. Então a gente tem que tomar cuidado com estas afirmações, com estes ensinos. Falando ainda sobre a lei, o apóstolo Paulo, ele escreveu no capítulo 3, ele escreveu um capítulo inteiro de 2 Coríntios, só para mostrar a diferença entre a lei e a graça. Ele coloca a graça como o ministério da vida, como o ministério do Novo Testamento, enquanto que a lei, de letras gravadas em pedras, como o ministério da morte. Então você percebe que Paulo vai colocando ali a lei, ou a antiga aliança, como inferior à nova aliança, inferior à graça. Eu não quero aqui ler todos os textos para poder o vídeo não ficar muito longo, mas eu vou colocar cada um destes textos aqui na descrição do vídeo, e você acompanhe também a descrição do vídeo para que você possa ter um melhor entendimento e você poder acompanhar os textos também em casa. Mas Paulo coloca que a graça, ela vem para trazer um refrigério, porque a lei, ela, embora apontasse o pecado, ela mostrasse o pecado, ela mostrasse quão excessivamente maligno o pecado era, tentasse conter o pecado, ela trazia uma maldição para o pecador. Alguns pecados que não eram expiados com os sacrifícios de bodes, de touros, de cordeiros, que eram punidos com a morte, como o adultério, por exemplo, a pessoa que cometesse o adultério e fosse apanhada no ato, ela seria punida com a morte, ela morreria naquele pecado. Ainda que ela se arrependesse, nós não temos relatos bíblicos que ela poderia ter uma nova oportunidade. Já a graça, ela traz essa nova oportunidade, é o ministério da reconciliação, o ministério do perdão, o ministério da vida e não da morte. Por isso que em João capítulo 8, quando os fariseus trouxeram aquela mulher apanhada no flagrante adultério, Jesus não condenou. Antes ele disse para ela: mulher, cadê os teus acusadores? Alguém te condenou? Ela disse: ninguém, Senhor. Eu também não. Vai e não peques mais. Ou seja, a graça dá uma nova oportunidade para aquele que caiu no pecado. A graça é o ministério da reconciliação, o ministério da vida. Mas esta mesma graça que nos traz privilégios maiores, ela também nos traz responsabilidades maiores. Ainda completando o que foi dito anteriormente, que a lei ela não foi abolida, nós precisamos entender que tudo o que foi abolido, os textos que dão a entender que houve uma revogação da lei, é apenas a inutilidade da lei, a fraqueza da lei, a maldição que estava na lei, e nós estávamos debaixo dela. Quando a Bíblia diz que nós não estamos mais debaixo da lei, significa que nós não estamos debaixo da maldição da lei, nós não estamos debaixo da lei como um tutor, como um curador, para nos guiar no período da meninice, onde nós ainda somos meninos, não tomamos posse ainda da nossa herança, porque Cristo veio para trazer a graça sobre graça, trazer a revelação desta graça e nos fazer herdeiros de Deus e co-herdeiros com Ele. Logo, nós não estamos mais debaixo do jugo da lei. Mas estar debaixo da graça e não debaixo da lei não significa que nós não estamos com obrigações, não tenhamos obrigações de guardar a lei. Mas todos os textos que você puder acompanhar aí, seja em Hebreus, que são muito usados, Hebreus, em Colossenses, em Efésios, que dão a entender que a lei foi revogada, na verdade está revogando a inutilidade. Cristo revogou a maldição que havia na lei, revogou a inutilidade que havia na lei, que não aproximava o homem de Deus, e trouxe uma graça que nos aproxima. Mas esta graça que nos traz essa liberdade, também nos traz obrigatoriedade. Como
eu sempre digo, nós não guardamos a lei para sermos salvos, mas porque somos salvos, nós guardamos a lei. Nós não guardamos a lei para ser justificado pelas nossas obras da lei, pela nossa própria justiça, mas para seguirmos o exemplo de santidade do nosso Senhor. Sede santos como eu sou santo, diz o Senhor. Nós não guardamos os mandamentos como uma tentativa de nos justificar, mas esta mesma graça que nos trouxe uma liberdade, ela trouxe limites, e o limite da graça é a lei de Cristo. Quando a Bíblia diz que houve mudança na lei, lógico, a lei era antes a lei de Moisés, passou a ser a lei de Cristo, o sacerdócio era levítico, passou o sacerdócio da ordem de Melquisedeque. Nós estamos debaixo da lei de Cristo, mas não estamos debaixo de uma lei mosaica, debaixo de uma lei que estava com maldições, que estava com imperfeições. Está debaixo da lei de Cristo, também está debaixo da lei, mas sem todas essas coisas que eu citei para vocês que foram abolidas em Cristo. Lógico que nós não temos obrigações de guardar leis, por exemplo, cerimoniais, isso tudo eram sombras de Cristo. Paulo disse isso aos Colossenses, já se cumpriu em Cristo. Mas nós temos sim obrigações de guardar os preceitos morais, pois eles provam do nosso amor para com Cristo. Se me amais, guardareis os meus mandamentos. O assunto é muito vasto e lógico que nós não iremos esgotá-lo aqui neste vídeo. Eu não quero que o vídeo fique muito longo. Para concluirmos, eu gostaria de acompanhar alguns textos com vocês que está em Mateus 5, do 17 ao 20, onde Jesus deixou claro que ele não veio abolir a lei, ele não veio revogá-la, ele veio cumpri-la. Mateus 5,17 diz assim: não cuideis que vim destruir a lei ou os profetas, não vim abrogar, mas cumprir. Porque em verdade vos digo que, até que o céu e a terra passem, nenhum jota ou um tio se omitirá da lei sem que tudo seja cumprido. Qualquer, pois, que violar um destes menores mandamentos, e assim ensinar aos homens, será chamado menor no reino dos céus. Aquele, porém, que os cumprir e ensinar, será chamado grande no reino dos céus. Porque vos digo que, se a vossa justiça não exceder a dos escribas e fariseus, de modo nenhum entrareis no reino dos céus. Jesus deixa muito claro aqui que ele não veio abolir a lei, revogar a lei. Ele veio cumpri-la, e até que os céus e a terra, ou até que o céu e a terra passem, não se omitirá nada, nenhum dos mandamentos, por menor que seja. E ele traz aqui uma advertência para quem viola ou ensina contra um destes menores mandamentos, será chamado pequeno no reino dos céus, mas aquele que guarda e que ensina será chamado grande no reino dos céus. E aqui para nós, os céus e a terra, o céu e a terra ainda não passaram. Quando que isso vai acontecer? Porque Jesus disse que passarão o céu e a terra, mas as minhas palavras não hão de passar. Apocalipse 21, verso 1. Vi um novo céu e uma nova terra, porque o primeiro céu e a primeira terra já se passaram, e o mar já não existe. Até lá, nós precisamos guardar sim a lei. Há sim uma necessidade de guardarmos a lei, sem todas aquelas coisas negativas, sem todas aquelas fraquezas que existiam na lei, já citadas aqui neste vídeo. E observe que o verso 20 nos coloca como debaixo de uma obrigação maior, de uma obrigação excedente do que a da lei. Se a vossa justiça não exceder a dos escribas e dos fariseus, de modo nenhum entrareis no reino dos céus. Porque se te obrigarem a caminhar uma milha, vai com ele duas. Foi dito aos antigos, não adulterarás. Mas eu, porém, vos digo, se algum de vós atentar para cobiçar uma mulher no seu coração, já adulterou com ela. Observe que Jesus vai colocando ali obrigações maiores sobre aqueles que estão debaixo da graça. Então, aqui Jesus acaba com esta doutrina de uma graça que nos desobriga de guardar mandamentos. Jesus aqui destrói com esta doutrina e da hipergraça. Ele coloca que a graça nos traz privilégios, mas estar debaixo da graça nos faz também estar debaixo de obrigações maiores ainda, porque nós temos privilégios superiores àqueles que estavam debaixo da lei. Em suma, Cristo nos chamou para a sua graça, para a sua liberdade, mas como os apóstolos Pedro e Paulo disseram, nós não podemos usar desta liberdade para dar ocasião à carne. Esta liberdade, como já dito, ela tem limites, e o limite é a lei de Cristo. São as nossas obrigações morais diante dele, de um viver santo e agradável. Que você possa entender que você não é justificado pelas obras de justiça que você pratica, pelas obras da lei, mas porque você é salvo, você pratica obras de fé, obras que confirmam que tua fé é verdadeira, como
o apóstolo Tiago disse, não está nada ali em contradição com o que Paulo disse. Nós não somos salvos pelas obras da lei, não vem de obras para que ninguém se glorie, mas é pela graça, por meio da fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus. Mas Tiago disse que Abraão não foi justificado só pela fé, mas também pela oferta que ele ofereceu no altar quando ele ofereceu seu filho, Raabe, quando acolheu os emissários. O que Tiago queria dizer é que a fé verdadeira, ela produz obras, e estas obras confirmam que você, de fato, é salvo pela graça de Cristo, que você está debaixo desta graça, que você foi alcançado por Cristo verdadeiramente. Eu espero que este vídeo tenha sanado as tuas dúvidas, que Deus te abençoe e até ao próximo vídeo.